Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o programa de discipulado orgânico do Projeto Fé Vive Ativa. Ou seja, eu quero falar com vocês que o Senhor nos deu a estratégia de formar grupos de conexão. E se você está caminhando conosco e quer aprender um pouquinho mais sobre o que é um grupo de conexão, é para isso que eu fiz esse vídeo, tá? Os grupos de conexão, ou seja, os nossos G6, são o coração do discipulado orgânico, ou seja, é como nós organizamos a forma como nós fazemos esse discipulado. Tudo precisa ser feito com ordem e decência, nós não podemos simplesmente fazer as coisas por fazer. Eu entendo que nós precisamos ser intencionais. O Senhor nos deu uma mente, o Senhor nos deu capacidade intelectual, nos deu capacidade de organizar coisas, e Ele nos orienta, Ele nos direciona, nos dá estratégia, nos dá sabedoria. E nós organizamos o programa de discipulado. É muito simples na realidade, não é nada complexo, não é um contexto em que a gente visa expandir o nosso alcance meramente porque queremos crescer como ministério. Não, nós queremos levar aquilo que o Pai tem nos dado a um maior número de pessoas, tá? Nós já temos feito de alguma forma isso presencialmente e estamos procurando expandir de forma remota. E se você tem se conectado a nós, estando em outras regiões do Brasil ou do mundo, essa é a oportunidade que você tem de começar o seu próprio GC, de participar de um GC. Então, eu estou fazendo esse vídeo justamente para que pessoas possam entender mais sobre o programa de discipulado orgânico do Projeto Fé Vive Ativa e explicar melhor o que são os grupos de conexão, que é o nome que o Senhor nos inspirou a dar. São pequenos grupos que se reúnem nos lares ou em algum outro local que o Espírito Santo direcionar. A proposta de um GC é ser uma família espiritual com um duplo propósito: fortalecer a conexão entre os irmãos e expandir o reino de Deus de uma forma prática e de uma forma sustentável. Então, os objetivos do GC são, em primeiro lugar, conectar, que fala de relacionamento. Em segundo lugar, capacitar, que é o discipulado propriamente dito. E em terceiro lugar, expandir, que é a nossa missão. Então, no contexto de conexão, de relacionamentos, um GC visa criar um ambiente seguro, de amor, honra e transparência, onde os membros podem compartilhar as suas vidas, orar uns pelos outros e crescer na comunhão. O objetivo primordial, então, é a conexão genuína entre os irmãos, entre o corpo de Cristo, aquele pequeno pedaço do corpo de Cristo, através de um GC. Aqueles irmãos então formam uma família. Eu fui impactado por esse contexto na célula em que eu fui conectado à Igreja do Senhor Jesus lá atrás, em 2006, 2007, 2008. Nós fomos impactados, tanto eu quanto a minha esposa, a Bruna, nós fomos transformados realmente, um lugar onde a gente podia ser conhecido como quem nós verdadeiramente éramos. Um lugar onde não tem máscaras, onde não tem disputas, onde não deve existir competição. É um lugar onde um cuida do outro. Esse é o ambiente do GC. O segundo lugar é capacitar, ou seja, o discipulado propriamente dito, onde nós vamos estudar a palavra e de forma prática nós vamos aplicar diariamente aquilo que nós temos aprendido através da experiência prática, da prestação de contas, né? O discipulado orgânico através de um GC viabiliza isso. Ele também viabiliza a ativação dos dons espirituais e no crescimento em santidade e caráter de Cristo. Nós vemos muitos grupos dentro do contexto de igreja que visa muito essa segunda parte, a santidade e o caráter. E nós entendemos que isso tem a ver com a nossa autoridade. Nós não podemos dizer que somos de Jesus e se comportar como se fossem ímpios, como se fossem pessoas sem caráter, porque o Evangelho tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Só que isso fala da nossa autoridade, isso fala da nossa identidade. Mas da mesma forma como que um policial armado, dotado simplesmente de um distintivo, ele tem pouca eficácia em determinados contextos, nós somente com caráter, somente com a santidade também temos pouca eficácia se não possuímos também o poder. E para isso nós temos os dons do Espírito Santo muito bem explicados em 1 Coríntios 12. Então o discipulado no GC visa também capacitar o cristão a viver de uma forma intencional, ativado nos seus dons espirituais, revestidos da unção do Espírito Santo. Então, o nosso discipulado não fala só de aprendizado teórico, mas também prático e revestimento de poder
ali através da conexão com os irmãos. A última etapa do objetivo de um GC é a expansão através da missão dos crentes. O GC visa ser um ponto de luz na comunidade onde ele está plantado, para cumprir o ID de Jesus e evangelizar famílias, orar pela salvação de pessoas, orar por cura, libertação de vidas e demonstrar o amor de Deus através de ações práticas e de manifestação do seu poder com sinais e maravilhas. Então nós demonstramos o sobrenatural, mas também o natural. Nós amamos de forma prática e o GC tem esse objetivo. E quem pode participar do GC? Aqui é uma parte muito importante, eu quero que você preste atenção. Porque só pode participar de um GC se você for um ser humano. É isso mesmo. Qualquer pessoa pode e deve participar de um GC. Pessoas que estão conectadas ao projeto Fé Viva Ativa ou pessoas que estão conectadas a outras partes do corpo de Cristo, mas que veem no seu GC um lugar de conexão, um lugar de aprendizado, um lugar onde ele possa ser alimentado e receber mais. Sabe? Então algumas pessoas elas vão participar do seu programa de discipulado, você na qualidade de líder, mas elas não necessariamente vão fazer parte do mesmo ministério que você. Porque o que importa é aquilo que o Senhor está fazendo através de você, não aquilo que a gente acha que Ele deve fazer. Então, mesmo que a pessoa não frequente a mesma igreja que você, mesmo que a pessoa não se torne um outro líder de GC debaixo da tua liderança, ainda assim ela é bem-vinda no seu GC, ainda assim ela é bem-vinda no nosso programa de discipulado, porque todas as pessoas podem e devem. Novos convertidos que precisam de apoio, de crescimento, nós desejamos preparar líderes que sejam verdadeiros pastores, que possam cuidar, que possam ganhar a vida para Jesus, que possam discipular aquela vida, batizar aquela vida, empoderar ela para viver o destino que o Senhor preparou para a vida dela. E também são bem-vindos não crentes, pessoas que não compartilham da mesma fé, pessoas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ou que não se identifiquem necessariamente como evangélicos, mas veem na figura do líder daquele GC uma pessoa de referência, alguém que realmente está transmitindo alguma coisa que vem de Deus para ela. Então ela quer frequentar, ela quer participar. É claro que nós queremos que todos venham a crer, todos venham a ter a mesma fé que nós, mas mesmo que elas não venham, ainda assim nós a abençoamos. Nós vamos cuidar dela, nós vamos ministrar o Evangelho e cuidar daquela vida, porque todos são bem-vindos em um GC. Amém? E como funcionam as reuniões? Bem, as reuniões vão acontecer ali semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com a realidade de cada grupo. É óbvio que precisa haver uma certa frequência, de acordo com aquilo que o Pai está ministrando, aquilo que o Pai está direcionando. E aí entra muito a participação de nós, como líderes, cobrindo, orientando e direcionando, e também do líder do GC, ouvir e obedecer o que o Senhor está fazendo através daquilo. Mais adiante nós temos um outro vídeo que fala exatamente como funciona a estrutura de uma reunião de um GC, como se espera que aconteça, sempre na liberdade do Espírito Santo, mas é simples, é fluida, é focada na participação de todos e, acima de tudo, na liderança do Espírito Santo. Então, que o Senhor venha falar com você, se esse é o seu momento, se este é o grupo de pessoas, de acordo com a visão e a missão que nós temos naquele outro vídeo que fala sobre a visão do projeto Fé Viva Ativa. Se você sente que está comissionado a se tornar um líder de GC, eu quero te encorajar, sabe? Não fuja do seu chamado, o Senhor tem algo grande para a tua vida. E eu tenho certeza que você vai experimentar coisas que você nunca experimentou quando você disser sim para o chamado, sabe? O Senhor falou para Pedro, depois que ele passou pela experiência da frustração, depois que ele se desiludiu com o Senhor Jesus, que era o líder dele, o Senhor falou para ele: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O primeiro chamado na vida de um cristão que já passou pela cruz, que já passou pela morte do eu, que já passou pela desilusão consigo mesmo, o primeiro chamado é: tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Deus te abençoe.